Olá, para quem tinha dificuldade de entender o que é genocídio e por que falávamos que Bolsonaro era um genocida, então agora fica bem claro através da divulgação, da ampla divulgação da situação sanitária dos povos indígenas, em especial estou falando dos Yanomami, se não me engano, né, norte do Brasil, Roraima. É isso, quando a pessoa trabalha, atua e faz de tudo para o extermínio de um povo, de uma população, ainda que seja de um grupo específico, neste caso os indígenas são esse exemplo que a gente tem, triste exemplo. Quando Bolsonaro não cumpriu suas obrigações como presidente de proteção desses povos, e pelo contrário, ele agiu para que os órgãos que trabalhavam para a proteção desses povos fossem, na verdade, desmontados, facilitando o garimpo ilegal, facilitando o trabalho dos madeireiros, tá? E facilitando a grilagem das terras, a ocupação e invasão das terras indígenas, facilitando a disseminação de doenças, não cuidando da saúde dessas populações, com vacinação, com atenção básica de saúde, enfim, deixando esses povos abandonados praticamente à própria sorte. E aí, sofrendo com fome, com doenças, com epidemia, e a pandemia da Covid veio, nesse termo, a calhar para o projeto dele de extermínio de certos povos, de certas populações, fazendo com que aquela população fosse quase totalmente dizimada. E tem declarações passadas, antigas, de Bolsonaro, que ele falava que a cavalaria norte-americana fez um belo trabalho ao dizimar os indígenas dos Estados Unidos, enquanto que no Brasil eles não fizeram um bom trabalho, que não exterminaram os indígenas. Ou seja, entre outros e outros exemplos que você pesquisar, você vai ter falas do próprio Bolsonaro sobre a questão dos indígenas, o que ele pensa sobre esses povos. Uma das mais recentes, já no governo dele, no governo dele, né, que graças a Deus terminou, ele tem uma fala seguinte, para tentar agradar um pouco, né? E mesmo quando ele tenta fazer uma declaração política que é meio para agradar, ele acaba cometendo um ato falho e deixando claro qual é de fato a sua ideologia. Quando certa vez ele declarou que ele falou o termo, se não me engano, índios, nem falou o termo correto indígenas. Os índios hoje em dia, ele falou assim, os índios são quase seres humanos como nós. Ou seja, deixando explícito um pensamento que ele tem, de que o homem branco é superior ao homem negro, o homem branco é superior ao indígena, assim como ele também pensa que o homem é superior à mulher. Isso é só para deixar alguns exemplos. Então agora você sabe, mais ou menos na prática, o que é um genocídio e por que falamos e afirmamos desde sempre que Bolsonaro era um genocida que não tinha ainda conseguido colocar em prática seus desejos, as políticas que ele desejava, os seus projetos de lei, etc. Mas ele está, infelizmente para nós e talvez felizmente para ele, que um psicopata tem prazer no sofrimento alheio, né? Um psicopata ele não sente felicidade, ele sente satisfação, é algo diferente, é um prazer praticamente, algo assim bem, é algo assim doentio, né? Patológico. E ele sente prazer no sofrimento alheio e provavelmente está sentindo satisfação em ver parte dos seus projetos tendo esse desfecho, tá? Então é isso. Bolsonaro é um genocida e espero, sim, que tanto ele quanto tantos colaboraram para o governo dele, um governo de morte. Por isso falamos em necropolítica. Necropolítica é a política da morte. Morte do pobre, morte do preto, do homossexual, do periférico, da mulher, do indígena e etc. Tá? E que todos sejam julgados e punidos ao rigor da lei e peguem as máximas penas possíveis para esses crimes, tá? E que cumpram em prisão, em regime fechado, até o final, tá? De suas penas. E é isso que a gente tem que desejar. Justiça, que é bem diferente de vingança, é bem diferente de justiçamento. Justiça é que seja cumprido a lei. Quem cometeu crime, que pague por ele. E esse é o meu desejo.